Olá pessoal, hoje nós vamos ver o item 4.2 da apostila Evolução Origens, que se trata do corpúsculo de linha indireta. Mas antes nós vamos fazer uma revisão do estudo da semana passada, que se trata do corpúsculo de linha direta. Então hoje nós vamos no assunto novo, nós vamos tratar de muitas coisas interessantes. Fiquem conosco. Então vamos lá, gente. Corpúsculo de linha direta. Nós falamos que no espaço dos universos, o elemento simples quintessenciado, que é hermafrodita, ao passar pelos outros, ele vai se atritar. Ele colide e se atrita, gerando energia magnética, dando a formação das suas auras. E ao se saturar da energia, ele vai atrair um outro que não estava saturado, mas que também está em movimento no espaço. Esse último criou a aura, mas não saturou da energia magnética. Ocorre que a atração entre ambos, o elemento saturado permuta a saturação com outro, que ele descarrega o excesso das cargas da energia magnética. Nessa permuta, então, nós vamos ver o seguinte: os dois se equilibram em matéria e energia, instaurando-se a dependência. Dessa forma, o elemento simples hermafrodita define-se então como corpúsculo opositivo, aquele que foi atraído, e o outro que atraiu, corpúsculo positivo. Um exemplo para demonstrar a vinculação desses dois corpúsculos é o relacionamento afetivo entre duas pessoas, né? Um namoro, depois de certa convivência, decide formar um lar. E o lar é um campo de vinculação, assim como o primeiro campo de afinidade, no qual vão se associar filhos de modo semelhante. O elemento simples se vinculará no primeiro campo de afinidade. Então, o campo de afinidade é uma região de influência. Nós vamos lembrar também da definição de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, quando ele fala que o campo de afinidade é um espaço onde a vela que está acesa, ela vai delimitar com onde ela clareia, né? É o campo. E nós vamos ver que vai dar exatamente um círculo. Então, um processo similar ao que ocorre na emotividade sexual também, da vivência a dois, conforme nos fala Emmanuel no livro Vida e Sexo. Os corpúsculos, eles são duas engrenagens. Depois daqui que nós falarmos, vocês vão ver a figura da engrenagem, né? Assim como um motor e uma máquina de produção, a engrenagem positiva, que é o motor, roda para a direita. Ao rodar para a direita, por efeito do motor, a outra gira para a esquerda, porque é o oposto, obedecendo à indução. Rodando para a esquerda, a engrenagem faz um eixo de rotação. Nesse eixo, por exemplo, há uma máquina industrial de produção que será induzida pelo motor, obedecendo-lhe o comando. Seu Leão diria que essas duas engrenagens, por que são duas? Porque no universo a grande lei que ninguém escapa chama-se lei de causa e efeito.
é o que ocasiona a chamada atração e repulsão. Isso é lei universal. Entre essas duas engrenagens que produzem atrito, plasmando um campo de energia em volta que não existia, que são decorrentes da associação desses dois corpúsculos, positivo e opositivo, de linha direta. Cria-se desse modo o que nós chamamos em evolução origens de genitalidade primitiva, como nós vimos. Essa genitalidade primitiva ela é decorrente dessa associação a dois. E genitalidade primitiva é a geração original. Então, gente, sendo assim, esse campo de energia que formou fica em volta das auras desses dois corpúsculos. A matéria quintessenciada que sai de um universo, ela traz em seu estado latente raios e ondas. No plano físico, eles são semelhantes a raios e ondas de rádio e televisão. Ao entrar no campo da energia gerada pelo atrito das duas auras, materializam-se em partículas etéricas. Então, essa materialização é a primeira materialização desse universo que está sendo formado. Então, gente, vamos fazer a escala do corpúsculo de linha direta? A matéria quintessenciada cai no espaço, ela se torna elemento simples quintessenciado. Atrita, o atrito gera calor, o calor gera energia magnética, aí a criação da aura com energia magnética se satura, atrai o outro menos saturado e se torna corpúsculo. Então, gente, vamos começar o item 4.2 de hoje, que é o corpúsculo de linha indireta. Nós vamos demonstrar, segundo a movimentação do elemento simples, ele cai no espaço, movimenta, gera atrito, o atrito gera calor, que por sua vez gera energia magnética. Quando ele começa a criar aura, ele, por causa do livre-arbítrio primitivo, resolve entrar na áurea de afinidade dos dois corpúsculos de linha direta. Então, ele vai fazer um caminho, ele não vai criar o primeiro campo de afinidade, ele vai entrar no campo de afinidade dos dois que já criaram, tá? É preciso ressaltar isso, porque quando o elemento simples quintessenciado de linha indireta resolve, né, pelo livre-arbítrio primitivo, entrar no campo de afinidade que já existe, ele pode entrar pela aura do corpúsculo positivo, como pode entrar pela aura do corpúsculo positivo. Se ele entra na aura do corpúsculo positivo, ele vai sofrer a influência positiva. E se ele entrar na aura do corpúsculo opositivo, ele vai sofrer a influência opositiva. Esse mecanismo leva ao seguinte: sofrer influência positiva determina uma imantação da influência positiva que levará à saturação desses dois elementos simples quintessenciados. Ao saturar, ele vai atrair o menos saturado. Vocês estão vendo que a dinâmica é a mesma, só que nós queremos ressaltar que ele não vai criar o primeiro campo como o outro criou. Ele vai entrar no primeiro campo de um casal de corpúsculos que já está com o campo criado, tá? No plano físico nós vamos ver isso. Por exemplo, um casal com um filho e aí vem o agregado. Ele está entrando num campo, ele é de linha indireta, tá? Então, o elemento, ao entrar na aura do corpúsculo positivo de linha direta, começa a se movimentar dentro desse campo. Nele, ele sofre a influência e vai se saturar também. Ao movimentar, ele atravessa a aura do corpúsculo positivo saturado da influência dessa aura. Ingressa na aura do corpúsculo
do corpúsculo opositivo. Na travessia, os elementos imantam-se de partículas etéricas e aí se tornam luminosos, pois são intermediário dessas partículas formadas pelo atrito das auras dos dois corpúsculos de linha direta. O SQLI, que é o elemento simples quintessenciado de linha indireta, em vez de fazer o que o SQLD, o elemento simples quintessenciado de linha direta, fez, ou seja, criar um campo e trabalhar, ele vai entrar no campo que já está pronto, que foi o que eu expliquei há pouco, sem esforço algum. O Divaldo Franco, ele dá um exemplo que é maravilhoso para ilustrar isso aqui, sobre a mediunidade. Divaldo diz que quando ele era mais novo, que ele ia a um casamento e ele ficava mais alegre que a noiva. Ou ia a um velório e chorava mais do que a viúva. Ou seja, ele literalmente entrava no campo de influência da noiva ou da viúva. O médium, então, é um SQLI, é um elemento simples quintessenciado de linha indireta. Ao sofrer a saturação, vai chorar mais que a viúva e rir mais que os noivos. Quando esse elemento sair da aura oposta do corpúsculo de linha direta, já cai luminoso, porque as partículas se imantaram nele. Então ele sai da aura do positivo, atravessa a aura e cai na aura do corpúsculo positivo. Nessa aura, o elemento simples quintessenciado positivo vai atrair outro elemento simples quintessenciado que não está saturado, porque não está atravessando. É necessário considerar a produção de partícula etérica no campo formado pelos dois corpúsculos LD, no movimento de suas auras, que cria o atrito entre essas duas auras. Desse atrito resulta partículas de luz. O campo é escuro, porém, do atrito surgem tais partículas etéricas, semelhante ao uso do esmeril. Ou ainda a fricção de duas pedras que geram centelhas de fogo. Tais partículas se imantarão no SQLI quando ele ingressar em uma das auras dos corpúsculos LD. O SQLI veiculará a luz, sendo intermediário das partículas etéricas formadas pelas duas auras dos corpúsculos LD. Aí, essa referência nós vamos ver lá em Gênesis 1, 3 e 4. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. O elemento simples quintessenciado saturado, ele divide a saturação. Ao dividir, naturalmente, quem dá recebe do que dá. Ou seja, o opositivo que ele estava conquistando. Nessa permuta, os dois se equilibram em matéria e energia, girando um em torno do outro. Cria-se um campo menor dentro do campo maior. Quando ocorre essa permuta, os dois elementos se definem como corpúsculos. Aquele que atraiu é um corpúsculo positivo de linha indireta, e o outro que foi atraído se define como corpúsculo positivo de linha indireta. Cria-se assim um campo menor dentro de um campo maior. Exemplo, é semelhante à nossa célula, que são um campo menor dentro do nosso corpo, um campo maior. É o que acontece, e o que acontece lá no campo, no nosso corpo, acontece aqui na evolução. É a mesma coisa. Forma-se desse modo uma célula psíquica. Célula psíquica é, pois, um campo formado por dois corpúsculos de linha indireta luminosos, que estavam saturados da influência
não de carga magnética. Porque de linha direta, eles são saturados por causa da carga. Aqui eles são saturados da influência. Deu uma ideia? Com base no campo plasmado pelos dois corpúsculos positivo e opositivo de linha direta, no qual foi criada a célula psíquica pelos dois corpúsculos de linha indireta, podemos entender a referência ao átomo primitivo apresentada na questão 540 de O Livro dos Espíritos. Como lá diz, né? É assim que tudo se serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o nosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Criou-se um átomo primitivo que começou psiquicamente desse modo. O elemento saturado e que atraiu é o próton. O elemento não saturado e que foi atraído é o nêutron. Os elétrons, os outros que entraram, aliás, nesse campo maior, são os elétrons. E conforme demonstração, nós podemos entender que o arcanjo vem do átomo primitivo. E, de acordo com o que afirmam os espíritos na resposta à referida questão, ou seja, questão 540. Por isso, entendemos que os espíritos têm um começo no átomo primitivo, assim como o arcanjo, que também começou por ser átomo, mas não tem fim. Deus eterno, sem começo e sem fim, é o aquém dos universos e o além da consciência universal. Nos livros de André Luiz, os reencarnantes vão visitar as futuras mães por causa do campo de influência. Nós vamos ver lá em Missionários da Luz que quando Segismundo visita Raquel, e Túlio visita a Vera em A Vida Continua. O processo de assistência é o mesmo de pressão espiritual. A mecânica é a mesma. Nós podemos ver isso no capítulo Clarividência e Clareaudiência do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nos 3 últimos parágrafos, a diferença é que é influência renovadora ou virtude terrena do ESQLD. Gregório de libertação é um princípio inteligente de influência escravizadora. Vamos explicar sobre virtude terrena e virtude celeste, como está no capítulo 17 do livro Pensamento e Vida. Lá Emmanuel fala que o administrador consciente amigo, que reparte os bens do serviço, gastando a parte que ele compete com escrúpulo e probidade, é um padrão de virtude terrena. Já o homem que excede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. Por isso entendemos que o espírito tem começo no átomo primitivo, assim como o arcanjo, que também começou por ser átomo, mas não tem fim. Deus eterno, sem começo e sem fim, é o aquém dos universos e o além da consciência universal. Então nós podemos conferir alguns exemplos, inclusive sobre a questão do átomo, né? Na página A Palavra dos Mortos, de Humberto de Campos, no livro Palavras de Infinito. Ele diz que todo átomo de matéria tem a sua gênese no átomo invisível de matéria psíquica. A matéria quintessenciada, ela cai no espaço, se torna elemento simples quintessenciado, atrita, o atrito gera calor, o calor gera energia magnética, vem a aura, cria a aura se satura, atrai o menos saturado e forma o corpúsculo. E aí vem o corpúsculo de linha indireta e entra no campo do corpúsculo de linha direta e vai formar
o que nós chamamos de célula psíquica. Então, pessoal, nós vamos despedindo de todos, porque hoje é só, e desejando muita paz a todos, que vocês tenham uma semana abençoada, e vamos também agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade do trabalho. Fiquem em paz e um abraço.